Oi, pessoal, vocês estão bem? Tia Letícia do Colégio São Lucas para a nossa aula de hoje, né? Que é da disciplina de História, isso mesmo, onde hoje nós vamos falar um pouco sobre o primeiro reinado. E isso vocês vão encontrar nas páginas 217 até a página 219, aqui no materialzinho didático de vocês, certo? Mas temos nossa atividade também que não podemos esquecer, que vai estar lá aguardando vocês na página 220, também aqui no materialzinho didático de vocês, certo? Então todo mundo se acomoda, todo mundo tranquilo, né? Eu sei que todo mundo está aí preparado para a nossa aula de hoje. Então põe o nosso materialzinho didático ao lado para acompanhar, né, a nossa aula e também para fazer aquela revisão bem legal aqui no material didático de vocês, onde vocês vão encontrar muito mais informações, ok? Sobre o nosso conteúdo de hoje. Então vamos falar um pouquinho sobre o primeiro reinado, né? Então, meus amores, bom, é importante, né, para que se determine realmente a questão da independência, né, do Brasil, que nós vimos na aula anterior, que outros países, né, ou seja, outros países ou nações, né, admitam, a reconheçam como realmente é um país independente. Com o Brasil, o que ocorreu? Essa transição, onde ele deixou de ser pertencente a Portugal para ser independente, aconteceu, vamos dizer assim, em certa medida, né, de maneira calma, apesar mesmo das lutas que ocorreram, mas foi mais tranquilo, certo? Os Estados Unidos, né, foram os primeiros a admitirem a questão da independência do Brasil. E Portugal, ela só veio admitir essa questão da independência do Brasil em 1825. Isso mesmo. Mas mesmo assim, ela só admitiu após, né, a interferência, ou seja, a intervenção da Inglaterra. Aí você fica se perguntando, e por que a Inglaterra fez isso? Porque ela interferiu, né? Porque ela teve essa questão da intervenção junto a Portugal. Simples, meus amores, porque a Inglaterra, ela tinha muito interesse comercial no mercado brasileiro. Por isso que ela interviu, certo? Durante o primeiro reinado, Dom Pedro I, ele combateu vários problemas políticos, econômicos e externos, ok? Mas assim, de tantos problemas aí, os que mais significaram dentro desses problemas, né, políticos, foram justamente as lutas, né, de marca separatista, ou seja, de cunho, que a gente chama cunho separatista. E o que veio a ser isso? É porque os separatistas, eles não almejavam, né, uma ampla transformação, certo? Exclusivamente, né, principalmente, a Confederação do Equador. Aí vocês podem perguntar, o que vem a ser a Confederação do Equador? A Confederação do Equador, meus queridos, foi um movimento revolucionário, né, que ocorreu no Nordeste do Brasil em 1824, né, durante o período imperial, ok? Então, quando nós falamos lá no início, né, os vários problemas aí políticos que foi enfrentado no primeiro reinado, tem também os conflitos entre quem? Entre os deputados que foram solicitados, né, que foram convocados. Para que eles foram convocados? Para uma Assembleia Constituinte, por motivo aos vários interesses, né, existentes na preparação dessa Constituição. Então, incluindo aí, fora os interesses políticos relacionados a esses deputados, tinha também, né, as questões aí de interesses também do próprio imperador.
E no caso, o imperador, ele colocou uma frase bem interessante quando ele declarou assim: defendê-la, ou seja, defender a Constituição, se ela fosse digna do Brasil e dele próprio. Então a gente vai observar assim que mesmo com o passar de tantos anos, né, a questão política ainda permanece, não teve tanto avanço como nós pensamos. Então vocês vão observar aí que lá, desde aquela época lá da primeira Constituição, então sempre há aqueles interesses individuais, não é isso? E aí vamos não olhando para a questão da população, certo? Então, nesse caso aí, o que ocorreu? A maioria dos deputados da Assembleia Constituinte, eles queriam assegurar os direitos, justamente que eu acabei de falar, os direitos individuais, né? Mas também eles queriam fazer o quê? Restringir, eles queriam limitar o poder do imperador. Era preciso, né, essa posição oposta, o contrário ao desejo do imperador. Por quê? Porque o imperador ele pretendia ter o comando total, né? Incluindo também, né, de desaprovar as decisões que o legislativo viesse a ter. Então, com isso, houve o que? Foi provocado aí um conflito, né, entre os legisladores, ou seja, aquelas pessoas que foram convocadas para a Assembleia Constituinte, né, para elaborar, né, para, como é que eu posso dizer assim, de uma forma mais prática para vocês? Para elaborar, vamos dizer elaborar, para preparar a Constituição, né? Então, o que foi que ocorreu? Ocorreu que justamente houve esse conflito entre os legisladores, as pessoas que foram convocadas para elaborar a Constituição, e o próprio imperador. Então, daí vocês observam que já começou esta confusão, esse conflito todo entre os próprios que estavam tentando elaborar a Constituição. Sempre observando aí que um sempre querendo ter e obter os seus direitos individuais e não pensando no todo, no geral, relacionado à população. A Assembleia, né, que foi solicitada por Dom Pedro, também ela foi retirada, não foi aceita aí, né, foi retirada por ele no dia 12 de novembro de 1823, né? E ela foi retirada por quê? Ela foi retirada porque houve a ocupação total do plenário, né, pelo exército. Né? Então, muitos dos que participavam ali da Assembleia, incluindo também José Bonifácio de Andrade e Silva, eles foram presos e foram mandados à força, né, para fora de sua pátria. Ou seja, eles foram exilados, eles foram banidos. Ok, meus amores? Deu para entender direitinho um pouquinho sobre o primeiro reinado? Isso, onde nós observamos aí que mesmo tentando elaborar a Constituição, sempre há aquela questão aí dos interesses individuais, né? E não pensando no geral, na população, no povo brasileiro, certo? Então, vou aguardar vocês lá na nossa atividade da página 220 aqui no materialzinho didático de vocês. Tá bom, meus amores? Faz aquela revisão bem legal aqui no material didático, que vocês vão observar que tem mais informações, ok? Então, vou aguardar vocês no nosso próximo encontro, certo, meus amores? Não esqueçam de continuar se cuidando e cuidando de quem você ama, de quem está ao seu lado. Usa máscara, tá? Higieniza as mãos corretamente, direitinho com o álcool gel, tá? Toma bastante líquido, tá? Para se manter hidratado, ok? Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Tchau, meus amores, e beijos de tia Letícia. Tchau!